É terça-feira, dia 8 de junho de 2021. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, para que possamos compreender melhor o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Escutemos o que se encontra no capítulo 5, dos versículos 13 a 16 do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Vós sois o sal da terra. Jesus, no Sermão da Montanha, se serve desta alegoria para demonstrar qual deve ser a postura dos discípulos e discípulas diante das pessoas e diante do mundo. O sal dá sabor, purifica e conserva os alimentos. Assim, quem se coloca no seguimento de Jesus deve dar sabor à vida, deve purificá-la e conservá-la. Vós sois a luz do mundo. A luz serve como orientação, nos faz enxergar o que nos está diante, os perigos que se encontram no caminho. Assim também devem portar-se os cristãos, ser capazes de clarear as situações obscuras, mostrar os erros e os perigos que podem estar escondidos e encobertos, ajudando as pessoas, todas as pessoas, a caminharem iluminadas pelo Evangelho. Em sua casa, para que louvem o vosso Pai que está nos céus. Os discípulos e discípulas nunca poderão imaginar e nem pretender serem o centro para onde se dirige a atenção das pessoas. Precisarão sempre reconhecer que tudo o que fizerem, outra coisa não é do que o reflexo que a graça de Cristo e a luz do Evangelho são capazes de realizar. E a gratidão que porventura as pessoas resolvam oferecer só deve ser atribuída a Deus, Ele que é a fonte de todo o bem e de toda a vida. E agora a programação da Paróquia de Santo Antônio para esta semana. Hoje, terça-feira, dia 8, às 18 horas, o 9º dia da trezena, com o tema Santo Antônio e Maria. Amanhã, quarta-feira, dia 9, às 12 horas, missa no Santuário Santo Antônio. E às 18 horas prossegue a novena, o 10º dia, com o tema Santo Antônio e a Eucaristia.
Quinta-feira, dia 10, às 18 horas, o 11º dia da trezena, com o tema Santo Antônio e a Cruz. Sexta-feira, dia 11, às 12 horas, missa no Santuário Santo Antônio e depois adoração ao Santíssimo Sacramento. Ela prossegue até às 15 horas, quando se reza o Terço da Misericórdia e se conclui com a bênção com o Santíssimo Sacramento. Às 18 horas, o 12º dia da trezena e o tema Santo Antônio e a Missão. Sábado, dia 12, às 16h30, missa na comunidade Sagrado Coração de Jesus do loteamento Paim. Às 17 horas, missa na comunidade Santa Lúcia do bairro Progresso. Às 18 horas, o último dia da trezena, com o tema Santo Antônio e a Eternidade. Às 18h30, missa na comunidade São Cristóvão do bairro Vila Nova 1. 19h30, missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida do bairro Conceição. E às 19h30 também, nas comunidades Nossa Senhora do Carmo do bairro Borgo e Nossa Senhora de Caravaggio do bairro Vila Nova 2. Domingo, dia 13, é o dia da festa de Santo Antônio, nosso padroeiro. Com o lema Senhor, com Santo Antônio, eis-me aqui, envia-me. Às 6 horas, alvorada festiva, com repicar dos sinos no Santuário Santo Antônio. Às 7, 8h30 e 10 horas, missa no Santuário Santo Antônio. Às 10 horas também, missa na comunidade Santo Antoninho. Das 11h30 até às 13 horas, o almoço festivo entregue no sistema drive-thru. Às 15 horas, no santuário, missa e depois, em seguida, carreata com a imagem de Santo Antônio pelas ruas da cidade. Às 18 horas, missa de ação de graças e apresentação dos casais festeiros para 2022 no Santuário Santo Antônio. E agora nós concluímos com a oração desta trezena. Senhor, vós nos criastes sem nós, mas sem nós não nos salvareis. Como aconteceu com Santo Antônio, fazei que entendamos a nossa missão neste mundo, junto à nossa família e nossa comunidade. Que ninguém de nós passe por este mundo na indiferença e na omissão. Com vossa ajuda e proteção de Santo Antônio, possamos produzir frutos de justiça e de paz, de fraternidade e amor em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.